Cara, eu entrei aqui no meio, desculpa, inclusive, por isso. Mas o que o Leopoldo tá fazendo aí, cara, é sinistro. O cara é um crânio danado, mano. Pô, obrigado, cara. Bizarro, o cara é muito monstro, muito bom. Rock and Obrigadão aí, meu. roll. Obrigado. É Bom, demais. eu mandei uma pergunta no chat, mas já que todo mundo É. está aí com o microfone aberto, Aham. falarei. Tá, Desculpa, manda. pessoas. Manda ver. Assim, eu perguntei como que a gente faz exatamente esse cálculo da produção, né? Como que eu consigo dizer que realmente vale a pena eu fazer uma produção? Igual você falou do ginger ale. Matematicamente, como eu consigo afirmar que é muito mais vantagem eu fazer na casa do que eu comprar engarrafado? O que acontece? Quando você atribui um valor para, no caso, primeira coisa que você precisa fazer é atribuir um valor como se você estivesse trabalhando para a empresa. Então, quanto é o meu tempo? Né? E baseado nesse tempo, quanto custa a sua hora? Então, poxa, eu trabalho a semana toda, no fim de semana que eu quero estar com a minha família, descansando, é o mesmo preço que é o do meu trabalho? Não, você tem que avaliar isso. Primeiro, a partir do momento que você tem o valor da sua hora, eu vou chutar R$100, 10, 50, não importa, você tem quanto você está pagando para você poder produzir, e aí você vai ter o custo variável de mão de obra direta. Depois você vai somar a matéria-prima que você utilizou para poder fazer esse item. Então, a primeira coisa eu fiz e me custou, sei lá, R$10 o litro, 20, o que for. O que você tem que avaliar? Quanto o mercado está disposto a pagar por isso. E aí, você vai ver se vale a pena ou não. O que você não pode deixar de contabilizar, Adriana, é o seu tempo. Né? Porque muita gente só pega a matéria-prima, eu estou aqui mesmo, vou fazer. Não. Você tem que contabilizar o seu tempo mais a matéria-prima. O que for acima disso, aí sim é o resultado, que você vai estar ganhando de dinheiro. Né? Porque não é justo, não. Você está trabalhando de graça, tudo vai ser mais barato. Então, deixa eu ver se eu entendi. A partir do princípio que eu determinei meu tempo, tipo, minha hora trabalhada é R$70. Eu parto do cálculo em cima disso. Se eu demoro 2 horas para fazer aquela produção, então é R$140 mais o valor de todos os insumos. Isso aí. A grosso modo. É isso aí. Só uma coisa que é importante, Adriana. Foi legal você ter tocado nesse assunto. Por exemplo, dentro da minha estrutura, eu sou o presidente da Coca-Cola. Então, eu tenho meu salário lá de $1 milhão, sei lá, de $100 mil, o número que for, e eu resolvo ir botar uma carta no correio. Né? Quanto custa aqueles 10 minutos que eu estou indo no correio e voltando? Eu não posso contabilizar, naquele momento, o meu salário de $100 mil. Então, quando nós somos empreendedores, para não acontecer uma situação que você vá inviabilizar a sua produção, você tem que vestir diferentes chapéus de acordo com a função que você está desempenhando naquele momento. Então eu teria que fazer assim, desculpa te interromper, eu teria que pegar lá a hora do auxiliar de produção e fazer esse cálculo. Naquele Porque exemplo que eu dei... o auxiliar tem um custo e eu, proprietária, tenho outro custo. Exato. O que você tem que contabilizar? Por exemplo, naquele processo que eu fiz, vai ter um processo do ginger ale, tá? Vou inventar aqui. Descascar o gengibre, segundo, bater no liquidificador, terceiro, harmonizar, temperar. Então, o descascar, qualquer um faz. Você não pode botar o teu salário de R$100 a hora numa tarefa que qualquer um seja capaz de fazer. Só que naquele momento você está com o chapéu de descascar o gengibre. Mas o tempo que você vai gastar para poder harmonizar uma competência que somente você sabe, aí sim você vai botar R$70, R$100, o número que for. Porque senão nunca vai ser justo o custo que você vai chegar. Você nunca vai conseguir vender. Porque você está sozinha, mas você tem que imaginar sempre o seguinte, em algum momento, quando você começar a crescer, quando você já tiver uma estrutura, você vai pagar uma hora mais barata para o cara descascar,
uma hora intermediária para o cara que vai embalar e a tua ou de uma pessoa um pouco mais cara que vai fazer, enfim, o detalhe ali técnico. Ô, Léo, Entendi. Então, o ideal seria eu partir de um valor de um auxiliar, considerar o salário de um auxiliar que partiria da execução de uma receita que eu tenho desenvolvida pronta. Isso aí. Só que o importante disso, Adriana, é o seguinte, você vai separar os processos e falar assim, esse processo aqui sou eu ou pode ter outra pessoa fazendo? E aí você vai começar a distribuir pela complexidade, pela função, né? O que aquela pessoa tem competência de fazer. Qualquer um consegue descascar gengibre? Sim. Então, cara, vai ser o mais barato, vai ser ajudante. Mas a pessoa que vai fazer a mistura ou ligar o fogo, que é uma coisa que requer um conhecimento, aí sim você vai colocar a hora mais cara por processo. E o somatório de tempo vezes o valor hora daquele profissional vai te dar quanto custa. Entendi. Tá? Ô, Leopoldo. Obrigada, Leopoldo. Imagina. Eu fiquei pensando aqui sobre o adicional noturno, porque a gente trabalha à noite, né? Que não se toca muito nesse assunto em questões de produção, assim. E como a gente trabalha à noite, eu queria saber como é que a gente faz esse cálculo também. Tem que pegar o variável do adicional noturno? Ou a gente faz de acordo com o horário que a gente faz a produção? Pamela, eu não sei, para ser sincero. Porque o que eu coloquei ali é o seguinte, é para a gente não ter um olhar somente do salário. Tá? A gente tem que entender, no ambiente que a gente trabalha, quais são todos os encargos que vão mexer no meu salário. Então, eu coloquei lá adicional noturno, eu nem sei se é cabível ou não, porque eu já tenho essa para outras indústrias, outras consultorias que eu fiz, que trabalham em 3 turnos. Então, tem adicional noturno por causa daquela função de fábrica. Mas eu não sei se bar e restaurante tem ou não tem. Eu acho que o ideal, nesse caso, é falar ou com o contador, ou no Sebrae, ou no Ministério do Trabalho, falar assim, olha, eu trabalho num bar com as características de tanto em tantas horas, quais são os encargos que estão no meu trabalho? E aí você vai ter muito mais certo do que eu te falar. Né? Mas o que é importante é você sim contabilizar isso. Mas é que dependendo do tipo de estado, categoria, tipo de contratação, vão ter diferentes encargos e situações, né? Acho que Leopoldo. já fala. Oi, ouvindo. Com relação ao desculpa, é que eu estou de máscara. Com Não, relação tá maneiro. Augusto. Com relação ao adicional noturno, depois das 10 horas. Daí todo funcionário em questão de produção, normalmente as produções são feitas de tarde. Né? Então, tu não vai botar o valor da hora na produção, o adicional noturno nesse valor da hora. Né? Sim. O que eu acho que daria, quer dizer, o que normalmente quando a gente fazia lá nos restaurantes que eu dava consultoria é você fazer uma média, porque, por exemplo, o funcionário que entra às 3, ele vai até 11 horas da noite. Né? Aí você faz uma média por hora, o que acaba, às vezes, onerando um pouquinho a mais, não ficando perfeito, porque às vezes ele trabalha... Exatamente. Dia, né? Mas você acaba, teoricamente, fazendo um fator de correção para cima e não para baixo. Então, de qualquer forma, tu vai estar ganhando. O que eu gosto de fazer, Augusto, é o seguinte, quando a gente vai abrir um novo negócio, é estimativa, é chute, tá? Do que a gente acha que possa acontecer. Mas quando a gente tem um histórico, se torna muito mais simples. O que eu gosto de fazer é quantas vezes eu paguei hora extra, quantas vezes eu paguei adicional noturno. No geral, eu tive que pagar em algum funcionário auxílio maternidade, ou o que for. E eu gosto de pegar esse somatório de salário, encargo, férias e tudo nos 12 meses e dividir por 12. Então, se um teve ou não teve, se vai ser ou não, já está dentro do valor hora. E outra coisa que também acabei não comentando e aproveitando é não dividir simplesmente pelo número de dias extras e 8 horas. Leopoldo, mas a gente não contrata por 8 horas? Sim, a gente contrata. Mas no momento que a gente divide por 8 horas,
o tempo que o cara está falando no telefone, que ele vai no banheiro, eu estou pagando por isso. Então, qual a melhor solução? É a gente conseguir apontar quantas horas esse cara realmente trabalha com a mão na massa das 8 horas que eu pago a ele. Aí ele trabalha 6 horas. Então, eu vou pegar o salário, que é a média anual de tudo que aconteceu, de encargos e adicional noturno, hora extra, tudo mais. E vou fazer o quê? Eu vou dividir pela média de dias úteis para bar, né? Porque acontece, eu não posso contar de segunda a sexta, porque a gente tem que contabilizar o seguinte, bom, o meu bar ele abre de quarta até domingo. Quantos dias úteis são? É de quarta a domingo. E vou dividir isso não por 8 horas contratadas, mas vou dividir isso pelo apontamento de horas efetivamente trabalhadas. Então, vai me dar um valor hora mais caro, mas me dá uma segurança de eu conseguir fazer um apontamento na hora de um drink e esse número está mais próximo da realidade. Aí você entra numa outra questão também. Oi. Ah, desculpa, pode continuar, meu velho. Eu não sei quem estava perguntando. Vai lá, Cabral. Então, Leopoldo, boa noite. Boa noite, Olá. Gaia também. Beijo, Adri, todos vocês. A minha dúvida foi naquele cálculo que estava apontando água zero. Eu não sei se era só um exemplo ou eu sei se aquilo é realidade. E se for realidade, esse zero vai para qual direção? Eu só coloquei porque eu precisava apontar ali aquele ingrediente, né? Então, considerei uma água filtrada. E aí, quando a gente pega um filtro, pega uma água de rede filtrada, quanto é que custa um litro, né? Não sei. Né? Então, assim, eu botei zero, porque se for imaginar uma água de rede, passei por um filtro, a não ser que, não, eu tenho um filtro, osmose reversa, e que, para trocar o elemento filtrante me custa R$500 e produz tanto litros, aí começa a chegar no lugar. Ou se eu compro essa água. Não, todo drink que eu uso água mineral. Tá, eu vou botar lá o preço de água mineral. No caso, se eu estou produzindo em casa, eu vou comprar um bom filtro, cara, esse filtro, sei lá, vou pagar 100, 200 e eu vou conseguir filtrar quantos litros, né? Então, eu botei zero porque é difícil você chegar no número de quanto custa uma água filtrada da rede. O que eu fiz uma vez, hein, Cabral, pegando esse ponto aí, eu pus 1% em cima do coquetel, para cobrir água, cobrir energia elétrica, tudo que a gente está usando, no caso, sem casa, né? No caso de no bar já está contabilizado isso nos custos, né? O que eu tento nessa metodologia que a gente conversou aqui é tirar desculpa, vou botar 1, 5, 10 para cobrir uma coisa que eu não sei se vai ter ou não. Então, nessa metodologia, a gente pega a ver o que acontece e começa a medir isso e acompanhar isso. Por uma razão. A principal razão é o seguinte. No passado, quando não tinha concorrência, é livre. A margem era tão grande, mas tão grande, que se eu errar, se puder 5, 10, não importa, cara. Eu vou vender, eu vou fazer dinheiro. Só que a cada dia abre um bar. Então, não cabe mais o amadorismo de eu estar chutando um percentual, seja ele qual for, 1, 5, 10, 50, porque se o meu concorrente ele tem isso na ponta do lápis, ele consegue saber até onde ele pode chegar de preço para que ele consiga pagar toda a estrutura dele, ele passe um momento de crise para que no momento de bonança ele venha ganhar dinheiro. Então, vamos lá, estou vendendo gin tônica a 20, abre o cara do lado a 19, aí o outro a 17, eu boto 15, outro 13. Onde é que tem que parar? Onde é que você vai chegar e falar assim, até que número eu vou e a partir desse número eu não mexo mais? Então, é esse número que a gente tenta descobrir aqui. Né? Porque se eu tenho esse piso, eu sei o seguinte, cara, eu tenho que vender por 16,37 mínimo. Se eu vender por menos, eu vou estar tirando dinheiro meu para botar na operação. Se eu vender por 17, eu estou ganhando uma merreca, centavos. Sabendo que está o meu prolabore pago, meu funcionário está pago, meu imposto está em dia, tudo isso está equilibrado e eu consegui repor o meu custo. Então, desculpa, pode falar. Por que eu te falo isso? Porque, assim, quando eu vi zero água lá, porque água eu acho que todos aqui
talvez concordem ou não, é um dos ingredientes que a gente mais usa no bar. E esse 0, ele basicamente ele não existe. Por quê? Justamente porque se a gente não usar água mineral, como você posicionou, a garrafinha X, a gente usa água da rua. E essa água da rua é um preço absurdo, porque a gente gasta muita água dentro do bar. Uhum. Então, por isso que eu fiquei em dúvida quando eu vi aquele 0 nos cálculos. O que acontece? Eu botei aquele 0 por uma razão. Foi dentro de um cenário que eu estou produzindo para vender da minha casa. Eu não vou comprar água mineral para fazer o coquetel e vender. Eu prefiro comprar um filtro, que eu sei que eu tenho, enfim, meu filho bebe, eu bebo. Estou dando um exemplo, tá? Até porque eu não estou fazendo coquetel engarrafado. Mas eu imaginei no lugar de quem estivesse, cara, quanto custa eu ligar um filtro bom? Obviamente, cada um é responsável por aquilo que vai fazer. Mas se eu tenho um filtro e que é bom, quanto custa esse litro d'água? Bom, vou te fazer a pergunta. Quanto custa 1 litro d'água se você ligar o chuveiro? Colocar numa leiteira 1 litro. Quanto custou isso? Tu só vai conseguir isso olhando na conta. Mas a conta vem por metro cúbico. Pois é, imagina. Vou tentar fazer o metro cúbico, quanto é 1 litro? Na verdade, você tem que pegar o metro cúbico dividido pelo valor que vem na conta. Certo, Cabral? Sim. Então, mas isso é que nem a história que eu falei do áudio. Imagina, se você tiver que apontar isso, é mais caro o tempo para você escrever isso do que a própria água. Sim. Na verdade, o que o Cabral está querendo dizer é para chegar mais ou menos num valor para ter uma base. Só que realmente vai chegar numa conta exata. Não tem como. Exatamente. Certo, Cabral? É por isso que É isso, Carla. É o que o Alex estava falando, que ele arredonda um pouco mais para cima para contabilizar exatamente isso. Para chegar mais ou menos. Então, você mas chegar olha ao número só, exato, senão fudeu. Você vai ficar 5 dias para fazer uma ficha técnica. Gente, uma coisa que é muito importante. Uma coisa que é muito importante isso é nada. É nada. Por quê? É que nem eu vou contabilizar 3 folhinhas de hortelã que eu boto no meu morrito para decorar. Cara, eu vou contabilizar, quando eu tiro da minha máquina de gelo, eu vou contar quantas pedras tem ali e vou colocar 8. Eu não estou falando de padronização de coquetel, não, tá? Pelo amor de Deus, estou vendo só dinheiro. Né? Então, quanto custa o gelo da minha máquina de gelo para botar no negócio? Algumas coisas não valem a pena contabilizar porque é nada. É o exemplo que eu dei do adesivo, do Audi, em relação ao Audi, é nada. É mais caro uma pessoa... Imagina, o cara tem um pacotão de adesivo e caiu no chão. Cara, joga fora e pega outro. Na verdade... É porque você perde o custo tão baixo que você perde o tempo, né? Eu tô falando no caso do Audi, tá? A gente vai chegar mais ou menos num valor que a gente gasta de cada ingrediente, de cada composição que a gente usa num coquetel, para ter mais ou menos base do que a gente vai cobrar. Se eu estiver falando alguma besteira... Olha, eu acho que é mais ou menos isso. Eu gasto 5 pedras de gelo. Quanto que eu gasto? Quanto mais ou menos uma conta básica? Eu gasto tanto de açúcar, tanto de folhinha de hortelã. Quanto isso me rende? Quanto que eu vou mais ou menos colocar isso num CMV para poder fazer a conta de um valor que eu vou vender no coquetel? Então, isso que você tem que fazer é o seguinte, é o custo fixo que eu falei. Você vai fazer o somatório disso e você vai ratear por drink. Então eu gasto somando gelo, açúcar, tudo isso, eu gastei R$1.000 por mês, R$500. Quantos drinks eu vendo? Aí eu vou pegar esses R$1.000 que eu gastei e vou dividir por 1.000 drinks e vou botar esse percentual em cada um. Mas não, assim, gente, é muito mais importante, tem que estar muito mais concentrado agora em colocar quanto custa de mão de obra, quanto é o tempo de vocês, quanto é o minuto que gasta para poder fazer isso e colocar no coquetel. Né? Vocês têm que agora começar a ver o seguinte, mão de obra direta e matéria-prima. Outra coisa, no lugar que eu tô, ele tem chorinho, eu tenho um desperdício. Eu compro 1 litro, mas na verdade, quando eu vou fazer lá a comanda, saíram 700 ml. Onde é que estão os 300? Todo mês acontece isso? Qual é o meu fator de correção? É desde 30%. Então, eu tenho que calcular aquele valor como se eu estivesse pagando 700 ml e não 1 litro. Isso é muito mais que água, que cubo de gelo, que folhinha de hortelã, que tudo, porque isso aqui é onde vai o dinheiro e a gente não vê. Ô, Leopoldo, e a questão assim,
o que você está passando é uma visão de empreendedor, uma inversão, é uma visão de, sei lá, de repente de um chefe de bar assim muito focado e um gerente, porque o bartender em si ele vai ter que fazer a ficha técnica de insumos praticamente, entendeu? Quem vai dar o percentual de custo fixo, custo variável para aplicar na ficha técnica normalmente é o gerente ou é o cara de contabilidade que vai chegar para você e vai falar, em cima do teu morrito, tu tem que colocar mais, sei lá, X% de custos fixos, que daí ele já fez o cálculo. Não estou dizendo que não é legal a gente aprender. Eu acho que é muito bacana. Mas na prática, se você estiver dentro do bar, quem vai fazer isso é para você. Eu acho que é muito mais importante o bartender se ligar em como é que ele vai colocar isso na ficha técnica. Por exemplo, as unidades, para poder dar a possibilidade de fazer um cálculo mais preciso. Cara, eu vou abrindo o coração, até porque isso daqui é um papo aberto e franco, né? Imagina você dono de um bar e você contrata um cara e esse cara ele te dá a ficha técnica e te faz a seguinte pergunta: vem cá, quanto a alíquota do Simples e quanto é que você dá de comissão assim para a brigada? E dentro do que você tem acesso na produção, você fala, pô, aqui tem uma máquina de gelo. Quando deve ser essa máquina de gelo? É tanto. Dentro, você consegue fazer um centro de custo, você consegue fazer uma empresa dentro da tua operação e você vai chegar para o cara e vai falar o seguinte, cara, eu estou te dando uma rentabilidade de tantos por cento. De tudo que... Você não sabe quanto é no restaurante e quanto é todo o resto. Mas daquilo que você está fazendo, você sabe. E aí eu te pergunto, se eu tenho o cara que tem essa competência, que vai me abrir o olhar, não só para uma bebida, que isso é básico, todo mundo tem que entregar, mas uma visão gerencial, de você chegar para o cara e falar assim, cara, vamos parar de vender esse drink aqui? Pô, dá um trabalho e mostrar em números. Olha, a mão de obra disso é tanto, porque a gente paga isso, tem desperdício de tal coisa e não dá. Aí o cara fala, pô, mas eu tiro 10 mil reais. Pois é, mas te custa 11 mil para produzir. Chutando. Quando você começa a ter esse conhecimento e exercitar dentro do teu mundo, isso vai entrando no sangue. Então caraca, Leopoldo, eu não consigo fazer tudo isso. Tá bom, mas você sabe que existe? Sei, legal. Você consegue, de repente, apontar quanto tempo o cara demora para fazer esse boulevardier? Ah, consigo. Vamos ver se funciona? E você, gradativamente, pouco a pouco, quando você começa a exercitar isso, entra no sangue e eu acho que o teu discurso muda e as pessoas que vão conversar com você, eu acho que é outro olhar. Você entra com uma moral no bar, na gestão do bar, eu acho que a chance que você tem de crescer dentro da hierarquia, dentro da indústria, conseguir te enxergar como profissional que sabe o que está falando, entendeu? E não vai falar assim, não, porra, me custou 3 reais, eu estou vendendo por 10, eu tive um lucro de 7. Irmão, eu já olho e falo assim, cara, esse cara não sabe o que está falando. E no momento que você começa a ajustar o teu discurso, você sobe o degrau. Eu acho. Ou você é amado ou você é odiado, né, Leopoldo? Pessoal. Oi? Léo, seu minuto é muito caro. A gente tinha combinado até às 6h30. Caso você sinta-se à vontade em continuar. Irmão, vou até amanhã, cara. Acho que o pessoal está gostando e está na tua mão, tá? Eu vou abrir. Ele vai falir Bacardi, cuidado. Senhores, desculpa, eu vou ter que sair. Eu tenho que sair porque eu tenho reunião. Pessoal, assim, mas só um comentário rapidinho. Augusto, um abraço. Só um comentário rapidinho. Assim, o custo de água e esses custos são tão rasos, assim, tão rápidos de a gente fazer. Acho que a gente pode ser mais rápido, mais prático nisso. 2 centavos por 1 litro de água tá muito bom, e uma guarnição a 30 centavos tá tudo certo, não dá? Assim, tá ser prático nisso. Mas assim, vou falar por mim. O meu custo para todas as guarnições é 30 centavos. Eu botei fiz todos os meus custos, tirei uma média, botei lá 30 centavos de guarnição, 2 centavos para água e acabou o assunto. Perfeito. Sabe o que você está fazendo? Você está rateando o custo fixo. Você pegou tudo aquilo, você está rateando o custo fixo. Tá certo? Você já tem uma noção de quanto você paga, sei lá, das guarnições o total. Em algum momento você falou, pô, cara, se eu pago tudo isso, eu vendo tantos drinks, eu vou botar 30 centavos em cada um. Então, o mais importante, sem dúvida, eu concordo contigo, mas o que você está fazendo
é o que eu falei agora. Você está rateando o teu custo fixo nos drinks vendidos. Você está fazendo isso. Agora, puta, não é 30, é 35, não importa. O que não pode acontecer é você não saber. O dinheiro está saindo pelo ralo e você não está vendo. Então, do momento que você sabe e você já tem como alocar, como chegar... Como é que eu faço para chegar ao valor, no teu caso, de 30 centavos? Como é que eu faço para chegar no valor mais próximo de 30 na minha realidade? É fazendo esse cálculo. Em algum momento eu paro e falo assim, porra, eu compro hortaliça, laranja, sei lá, tudo que vai lá dentro da guarnição, eu gasto R$1.000 por mês. Se eu faço 1.000 drinks, cara, eu vou botar R$1 em cada drink. Ah, mas no outro vendeu 900 ou 1.100, não importa. Porque vai ter uma variaçãozinha de 10 centavos, 5 centavos, alguma coisa, que não muda. Mas o que não pode é eu estar o tempo todo sem receber esse R$1 de volta. Certo. Né? Pessoal, eu acho que é isso. Léo. Oi. Obrigado. Pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço aí. Bom ver a cara de vocês lindos. Valeu, Leopoldo. Obrigado. Gente, obrigado. Valeu, galera. Muito bom. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Obrigada, cara. Valeu. Tchau. Abraço. Galera. Depois me paga o drink. Seu lindo. Um beijo. Tchau.